então vamos começar no nosso capítulo 12 do Evangelho de João. Vou ler então, 12:1. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, a gente terminou o capítulo 11, que foi a ressurreição de Lázaro, tá? E a gente está começando agora o capítulo 12. Vocês lembram que no finalzinho do capítulo 11, os judeus determinaram, os líderes religiosos determinaram que iriam matar Jesus, né? E Jesus não andava mais publicamente, porque ele sabia disso. E ele tinha se retirado por um povoado, tá ali no 54, o 11:54, eu vou ler. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Então, isso daqui foi logo depois da ressurreição de Lázaro, que Jesus foi para esse lugar. E agora, Jesus está voltando para Jerusalém. Quantos dias antes da Páscoa Jesus está voltando para Jerusalém? No 12:1. Isso, 6 dias antes da Páscoa, tá? Então, ele está voltando para Jerusalém. Ele esteve naquela cidade ali, Efraim, afastada, porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. E agora vai acontecer a festa da Páscoa e ele volta. Por quê? Porque ele sabe que o momento determinado dele morrer como sacrifício que Deus Pai requeria pelo pecado era nessa Páscoa. Então ele volta exatamente para isso, para ser morto. Só que ele volta um pouco antes e passa um tempo com os amigos dele, tá? Então é isso que fala essa história que a gente está lendo hoje. 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, que é aquela cidade pertinho de Jerusalém, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, de novo, a Bíblia fala para nós que Lázaro vivia ali em Betânia. E Lázaro tinha 2 irmãs, vocês lembram? A Maria e a Marta, tá? 2 irmãs. 2. Ali aonde? Ali em Betânia. Prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E aqui tem essa descrição bem simples para nós, tá? Que prepararam, então foi um grupo de pessoas, de amigos, que prepararam um jantar para Jesus. E quem é que estava servindo, quem é que estava se envolvendo com a organização das coisas, talvez com a comida, com tudo mais, era a Marta, tá? Que a gente já tinha visto ela anteriormente. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Com ele quem? Com Jesus. Muito bem. Nos outros evangelhos também conta essa história, tá? Essa história ela também é contada no evangelho de Mateus.
e ela também é contada no Evangelho de Marcos. Então, essa mesma história que a gente está vendo aqui, ela é contada tanto em Mateus quanto em Marcos. A gente não vai ir lá para Mateus nem para Marcos, tá? A gente vai continuar aqui em João, mas eu vou falar rapidamente para vocês algumas coisas que não estão descritas aqui, mas que são importantes para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui nesse jantar aqui, tá? Em primeiro lugar, esse jantar ele não foi feito na casa de Lázaro, ele foi feito na casa de Simão o leproso. Esse é o nome que está escrito, se não me engano, lá em Mateus, tá? Quando descreve aqui onde aconteceu esse jantar. Então vejam que interessante, Simão o leproso. Naquela época, uma pessoa ter lepra era uma sentença de morte, porque não tinha cura. E essa pessoa tinha que ficar afastada, ela tinha que viver longe de todo mundo para não contaminar as outras pessoas. Então, se estava acontecendo uma festa, um jantar, uma celebração, né, um jantar especial para receber Jesus na casa desse leproso, é porque esse homem não era mais leproso. Isso, dona Irma, muito bem, ele tinha sido curado. Então, a gente sabe que Simão o leproso, ele tinha sido curado por Jesus. Ele é um dos que tinha sido atingido pela graça de Jesus. E ele, então, junto com Lázaro, fazem essa homenagem, essa festa, esse jantar para Jesus na casa de Simão o leproso, tá? Então, vamos ler novamente o versículo 3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre o que Maria fez. Marta, a gente viu ali que ela estava servindo. Depois a gente vai comparar as duas, tá? Mas vamos pegar aqui o que Maria fez. Maria, ela pegou um frasco de nardo puro. Nardo é uma planta, tá? Uma planta que se fazia perfume. Um perfume muito caro e um perfume que não era, essa planta não era ali da região de Israel, ela era do Oriente, bem distante. Então, para se ter esse perfume de nardo, tinha que comprar e vir de uma região bem distante. Então, isso já tornava bastante caro esse perfume. Além disso, fala ali, ó, nardo puro. Então, ele era um óleo essencial sem mistura. Os perfumes, eles são feitos de óleos essenciais. Quanto mais óleo essencial tem dentro de um perfume, quando a gente compra, mais esse perfume dura na pele. Sabiam disso? Então, quanto maior a quantidade de óleo essencial, mais o perfume dura na pele. Quanto menor, menos o perfume dura na pele. Aqui está dizendo que era nardo puro. Então, ele não tinha mistura nenhuma. Tudo isso mostra o quanto esse perfume, ele era caro, ele era sofisticado, ele era especial. E a Maria pegou um frasco, não foi uma gotinha. Ela pegou um frasco cheio desse perfume, tá? E o que ela fez? Ela derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Então, eles estavam, fala ali no versículo 2, ó, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, com Jesus. A mesa deles era uma mesa mais próxima do chão. Então, eles ficavam reclinados na mesa, não ficavam sentados como a gente fica, tá? Então, o que ela fez? Ela pegou e derramou esse óleo, esse perfume, sobre os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E eles ficavam descalços, sem calçados, dentro de casa. Eles tinham o costume também de lavar os pés, porque eles caminhavam com sandálias, vinham, né, na hora da mesa, como ficavam inclinados ali. Então, o que ela fez? Ela pegou e derramou esse perfume sobre os pés de Jesus. Isso é um ato, em primeiro lugar, assim, de humildade dela, porque é como se ela estivesse lavando os pés de Jesus com um perfume, tá? Então, lavar os pés era uma tarefa do servo de mais baixo nível, digamos assim, numa casa. Numa casa poderia ter várias pessoas servindo, vários empregados. O empregado menos qualificado é que fazia esse serviço. Então, o que a Maria está fazendo? Ela está fazendo isso, só que em vez de usar água, sabão, né, ela está usando um perfume caríssimo e ela ainda está enxugando
os pés de Jesus com os próprios cabelos dela. Então, isso é um sinal de extrema humildade, lavar os pés de alguém. E é um sinal, assim, de extravagância, tu usar um perfume caríssimo ainda para fazer isso. Mas ela fez isso, a gente não sabe, claro, a Bíblia não diz para nós todos os detalhes do que passava pela mente de Maria, mas a gente pode imaginar algumas coisas, até pelo que o próprio Jesus fala. Mas provavelmente ela fez isso por demonstração de grande amor por Jesus. Que ela estava disposta a usar, digamos assim, talvez aquele fosse um dos perfumes mais preciosos que ela tinha. E foi uma forma dela fazer um agrado para Jesus e de mostrar o amor dela por Jesus e a humildade dela por Jesus e a gratidão dela por Jesus, de quanto ela o amava. Então ela faz esse ato extravagante. E ela usa os próprios cabelos, as mulheres usavam cabelos bem compridos, ela usa os próprios cabelos para enxugar os pés de Jesus. O que é algo também extravagante, porque a Bíblia não fala nada sobre isso, mas na cultura dos judeus daquela época, uma mulher nem soltava os cabelos em público. Quanto mais soltar os cabelos e usar o cabelo para secar os próprios pés de Jesus. Mas ela faz isso não tem nada de errado, né? Deus nunca disse que isso era errado, será mais um costume deles ali. Então, só para a gente entender o que Maria fez. Esse perfume, a gente sabe em outros evangelhos, o mesmo aqui a gente tinha lido, né? 300 denários. Esse perfume custava muito dinheiro. 300 denários, que foi o que ela usou de perfume ali para ungir Jesus, era o equivalente a um ano de trabalho. Então, imaginem aqui no Brasil, sei lá, uma pessoa ganha R$2.000 por mês, tá? Um ano de trabalho vai dar R$24.000. Imagina um perfume que custa R$24.000. E daí tu pega esse perfume, podia ser até mais, né? Eu tô dizendo 2.000, mas sei lá, não sei qual era a média de salário lá, né? Mas eu só quero mostrar pra vocês que era muito caro. Então ela pega isso que ela tem, que é um perfume dela, e ela usa isso para ungir Jesus. Ela derrama aos pés de Jesus o que ela tem, provavelmente, de mais precioso, de mais caro. Então é uma adoração extravagante. E ainda usa seus cabelos para isso. E enquanto isso, a Marta estava servindo, provavelmente envolvida com toda a organização do jantar, talvez na cozinha. A gente não sabe, mas ela estava envolvida nessas coisas do dia a dia. As duas demonstram seu amor para Jesus de formas diferentes. A Marta servindo, fazendo as coisas, e a Maria adorando do seu jeito mais introspectivo, mais simbólico, digamos assim, tá? Mas a gente precisa valorizar muito o trabalho de Marta, muito, 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 porque a Igreja de Jesus Cristo, ela chegou até aqui 2.000 anos, porque na igreja a gente tem sempre muitas pessoas, na Bíblia fala que tem pessoas com dom de serviço e pessoas com dom de fala, basicamente isso. 2 grandes grupos de dons que o Espírito Santo dá. E as pessoas que servem, que estão envolvidas em carregar cadeira, em arrumar as coisas, em organizar, em preparar comida, em lavar louça. Essas pessoas, elas são muito importantes. E Jesus, ele valoriza tanto o serviço, que ele disse que na segunda vinda dele, quando ele vier, ele mesmo vai nos servir. E ele mesmo, a gente vai ver no final aqui de João, quando está ali eles estão jantando juntos, né, na ceia, antes da crucificação, Jesus, ele serve os discípulos, lavando os pés deles. Ele mesmo demonstra a importância do serviço. Então, tanto uma quanto outra amam Jesus e adoram Jesus do seu jeito, tá? Então, a gente pode observar isso aqui, é o que está acontecendo ali naquele jantar. E lembra que o jantar, ele está acontecendo na casa do Simão, o leproso. Imagina assim, são 2 homens incríveis, né? Simão, o leproso, que era um leproso que foi curado por Jesus, e Lázaro, que estava morto e ressuscitou. Imagina que incrível esse jantar. Mas o jantar, ele foi feito em homenagem a Jesus, tá? Então, quem estava sendo celebrado ali era Jesus. E daí, continuando aí no versículo 3, finalzinho, diz assim: e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu só imagino, né? Porque é um perfume puro, um frasco inteiro. E ela derramou tudo ali, ficou tudo perfumado por vários dias, com certeza. 4. Mas um dos seus discípulos,
Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Então aqui fala de Judas, que traiu Jesus. O nome dele, Judas Iscariotes, tá? Então esse homem é a primeira vez que aparece em toda a história dos evangelhos, é a primeira vez que Judas é citado, tá? E daí o que ele diz? 5. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aqui que fala o preço do perfume. Tá? Então ele faz essa pergunta. Então o que ele está fazendo quando ele faz essa pergunta? Ele está criticando a atitude de Maria. Concordam comigo? Ele está criticando. Ele está dizendo basicamente que foi um desperdício. É mais ou menos assim, puxa, se tu tem um perfume que custa 24 mil reais, era muito mais importante tu ter vendido esse perfume e a gente daria esse dinheiro para ajudar os pobres do que tu simplesmente pegar e derramar aos pés de Jesus. Ele está fazendo uma crítica super dura contra Maria. E nas 3 histórias que eu falei para vocês, que só aparece lá em Mateus, aparece em Marcos, essa mesma história, tá? Diz que os demais discípulos concordaram com ele. Então imagina a situação. São quantos discípulos? São 12 discípulos, com Judas. Então Judas pega e fala isso e os outros 11 vão atrás de Judas. E concordam com ele. E dizem que ele está certo. Então vocês imaginem a situação de Maria. Como é que ela não deve ter se sentido, né? Eu fico me colocando no lugar dela e fico pensando assim, nossa, eu me sentiria super mal depois do que eu fiz. Eles todos criticarem dessa forma. E daí João dá essa explicação aqui no 6, ó. Ele não falou isso por interessar-se pelos pobres, mas porque era ladrão. Então João mostra para nós que além de Judas ser um traidor, de ter entregue Jesus para os judeus, Judas também era ladrão. Sabe o que significa isso? Que ele tirava dinheiro. Olha só, continua ali. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então a gente pode imaginar assim, ó, eles eram um grupo de 12 discípulos e o mestre Jesus. Então eles estavam sempre viajando, pregando, fazendo milagres. Eles estavam durante os 3 anos numa vida bastante ativa. E tinham pessoas que davam ofertas para eles, davam dinheiro para eles, davam bens para eles. E quem é que administrava tudo isso? Judas. Agora vocês vejam como Judas era hipócrita. Você sabe o que é hipócrita? Hipócrita é aquela pessoa assim, ó, que tu fala com ela, tu pensa que ela é um anjo, mas ela é um demônio por dentro. Tu nem imagina o que passa pela cabeça, o que ela faz pelas tuas costas. Mas na tua frente, na frente dos outros, ela é um anjo. Isso é um hipócrita. Então Judas era exatamente assim. Imagina só, se ele era responsável pelo dinheiro, o tesoureiro, como a gente diz, né? É sinal que ele tinha uma altíssima reputação. Porque ninguém dá um cargo de tesoureiro para alguém que tu desconfia, o mínimo que seja, certo? Tu só dá um cargo desse tipo para lidar com dinheiro uma pessoa que tem uma grande estima dos demais. Então isso mostra que todos eles confiavam muito em Judas Iscariotes. Mas ele era um ladrão, João está contando aqui para nós. Isso depois que a história se encerra é que eles ficam sabendo. Até então eles não sabiam. Então João conta isso para nós muitos anos depois. Depois que eles ficaram sabendo que Judas era um ladrão. Ou seja, ele roubava o dinheiro que as pessoas davam para o ministério de Jesus. Tem ladrão em tudo quanto é lugar, né? Até no ministério de Jesus tinha ladrão. Vocês verem como são. E esse é o Judas. Então, quando ele viu a Maria derramando aquele perfume caríssimo, ele pensou, puxa vida, isso aí podia ter entrado para o meu bolso. Eu podia ter vendido isso por 300 denários, né? Fazia de conta que tinha entrado ali na contabilidade do grupo, mas na verdade ia entrar no meu bolso. Então ele não estava preocupado com os pobres coisa nenhuma. Ele estava preocupado, na verdade, em como roubar mais. O que a gente percebe em Judas é o seguinte: ele entrou para dentro do ministério de Jesus porque ele era um cara ambicioso. Ele queria um lugar no reino de Jesus. Jesus era o Messias, ele ia dirigir a terra de Israel, ele ia dirigir o povo de Israel,
Então ele queria estar bem colocado. Mas com o passar do tempo, quando ele começou a ver como era o ministério de Jesus e do jeito que as coisas estavam indo, cada vez ele começou a se desconectar mais e mais. E ele só estava pensando cada vez mais e mais, o que eu posso tirar disso tudo aqui? Eu vou tirar o máximo de dinheiro que eu puder. Até chegar no último ponto, que é quando ele vende o próprio Jesus. Ele vai lá para os sacerdotes e ele recebe dinheiro para entregar Jesus para eles, tá? 7. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Então, olha só, Jesus teve que intervir, porque esse homem, Judas, se levantou ali e já começou a criticar a Maria. Os outros 11 discípulos foram atrás dele, deram apoio para ele. E Jesus vai ali e defende a Maria, diz assim, deixa a Maria em paz, deixa a menina em paz. O que é isso, todos vocês contra ela? E eu sempre penso assim, né? E ela não falou nada, né? Ela ficou bem quietinha. Se fosse eu já ia me defender, já ia me impor. Mas ela não. Ela ficou quietinha e Jesus foi lá e defendeu ela. E daí ele diz, deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento. Jesus aqui relaciona o que Maria fez com o sepultamento dele. Então a gente fica pensando, mas por quê, né? Porque entre os judeus eles tinham o costume de usar esses perfumes caros para colocar no corpo da pessoa morta antes do sepultamento. Eles tinham esse costume. Muitas pessoas tinham esses perfumes em casa, às vezes guardados até para um sepultamento, ou simplesmente para si próprio, ou para perfumar a própria casa. A gente não sabe qual era a razão que a Maria tinha esse perfume, tá? Mas Jesus, ele associa que o que ela fez tá ligado ao que vai acontecer com Jesus em breve, porque em breve Jesus, ele vai ser morto. Tá chegando a Páscoa, faltam poucos dias. Então Jesus diz, ele associa uma coisa a outra. E a gente pode se perguntar, será que Maria pensou nisso? Será que Maria... Porque Maria, ela era discípula de Jesus também, ela seguia Jesus. E ela sabia que Jesus vinha falando há algum tempo que ele seria morto. E ela sabia que os judeus estavam atrás de Jesus. Ela sabia de tudo isso. Talvez ela tenha usado realmente esse perfume pensando nisso. Puxa, eu não sei se quando o meu mestre morrer, se eu vou estar por perto, se eu vou ter a chance de derramar esse perfume sobre ele. Então eu vou derramar agora. Porque ele está vindo novamente para Jerusalém, o círculo está se fechando, todos querem matá-lo e ele vai participar da Páscoa. Então a gente não sabe o que passou pela cabeça de Maria, tá? 8. Jesus falando ainda. Os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, olha a resposta que Jesus deu para Judas. Jesus sabia que Judas era ladrão, mas ele não atacou ele ali diretamente. Ele falou sobre a realidade dos pobres. A igreja cristã, desde o início, sempre se preocupou com todos os pobres. Sempre se preocupou em ajudar todos os pobres. E isso é uma coisa que a gente deve continuar fazendo, tá? Mas aqui ele deixa bem claro, né, que os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas vocês não vão me ter. Daqui poucos dias ele vai estar indo para a cruz, ele vai estar sendo morto, ok? Então, o que ela fez tá certo. Foi extravagante? Foi. Mas o que ela fez foi lindo, foi maravilhoso. E é um exemplo para nós também de... Será que nós estamos dando o nosso melhor para Jesus? Ou a gente está dando o que sobra? E quando eu falo dar o nosso melhor, não é necessariamente dar o nosso dinheiro, né? Mas é o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa juventude, a nossa energia. Porque Maria foi extravagante com o que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. E é um grande exemplo para nós isso. 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então a gente vê que ainda o pessoal, isso aqui já faz talvez algumas semanas desde que Lázaro foi morto, ressuscitou, tá? E agora Jesus volta. Alguns estudiosos acham que foram poucos dias, outros acham que foram poucas semanas, mas foi um período pequeno de tempo.
Só que as pessoas ainda estão ouvindo falar. Não tinha internet como tem hoje, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, para as pessoas poderem ver e ficar sabendo o WhatsApp para passar mensagem um para o outro. Então ia indo assim, né, de boca a boca. E o pessoal ficou sabendo que estava tendo, que eles estavam reunidos lá e queriam ver não apenas Jesus, mas queriam ver Lázaro, aquele que tinha sido ressuscitado por Jesus. 10. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para Matar também Lázaro. Gente, olha que loucura. No final do capítulo 11, a gente viu eles fazendo planos para matar quem? Jesus. Agora, eles estão fazendo planos para matar também Lázaro. Porque como eles viram que o milagre que Jesus fez foi algo incrível, algo realmente assim surpreendente, então eles já estavam decididos a matar o próprio homem que tinha sido ressuscitado para acabar de vez com o testemunho dele. Que loucura, né? É inacreditável. 11. Pois por causa dele, de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Né? Então eles estavam furiosos e começaram a fazer planos então para matar Lázaro também, ok? Então essa é a nosso trecho que a gente estudou hoje. Daí na semana que vem a gente vai ver a partir do versículo 12, que é a entrada triunfal de Jesus.